Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Sem consenso, decisão sobre renovação do convênio 100 é adiada. Argentina aumenta impostos sobre exportações agrícolas e o mercado avalia efeito nos preços. E também acompanha o desdobramento do acordo entre Estados Unidos e China. Pesquisadoras da Embrapa estão entre as cientistas mais influentes do mundo. Sociedade Rural Brasileira afirma que FETAB é inconstitucional e vai entrar com ação no STF ainda nesta semana. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O mercado agrícola começa a semana monitorando o aumento de imposto sobre as exportações agrícolas argentinas, as chamadas retenções. A medida foi publicada no último fim de semana no Diário Oficial do país e já está em vigor. Além disso, o mercado também aguarda mais detalhes sobre o acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, aumentou o imposto sobre as exportações agrícolas do país, as chamadas retenções. Com a medida, as taxas sobre os embarques de grãos para o exterior vão ser fixadas em 9%, mas podem ser ainda maiores se somadas a outros impostos já existentes, como é o caso da soja, que já conta com um imposto de 18% e vai passar a ter uma taxa de 27%. As vendas de milho e trigo vão ser taxadas em 9%, assim como carnes, farinhas e legumes. A medida foi publicada no Diário Oficial Argentino no fim de semana e já está em vigor. Além da situação na Argentina, o mercado aguarda os detalhes do acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China, anunciado na última sexta-feira. Com um consenso entre Washington e Pequim, as tarifas sobre 160 bilhões de dólares em produtos chineses, que entrariam em vigor ontem, foram suspensas. Já tarifas existentes sobre outros 120 bilhões de dólares, também em produtos da China, foram cortadas pela metade, em 7,5%. Em contrapartida, segundo autoridades dos dois países, Pequim concordou em ampliar as compras de bens e serviços dos Estados Unidos. No entanto, o texto ainda vai passar por procedimentos legais, revisões, traduções e outras etapas antes de ser assinado pelos líderes dos países. São dois grandes temas que nós vamos agora abordar com Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest. Primeiramente, boa tarde, Marcos. Vamos começar pelo fato mais recente, que são as taxações das exportações argentinas. Como o mercado agrícola repercute, quais os efeitos nos preços aqui para o Brasil? Olá, Kelly. Boa tarde a todos. Sobre a Argentina, essa nova tributação, o aumento dos impostos do governo argentino fará com que o produtor acabe pagando essa conta, já que nesse momento os importadores a nível mundial existem outras origens mais baratas do que essa nova tributação da Argentina. Ou seja, se a soja argentina fica muito cara, os importadores podem comprar a soja americana sem impostos e aí vai acabar essa conta entrando no bolso do produtor argentino. Bom, você está dizendo então que pode haver um efeito de alta no preço, por exemplo, na Bolsa de Chicago, caso essa demanda internacional se desloque da Argentina para os Estados Unidos, sob o efeito das taxações que deixam o produto argentino menos competitivo. Ou seja, um efeito colateral seria bom para o Brasil no curto prazo. Pode ser para o Brasil bom, sim, positivo, apesar que nesse momento, falando de soja, o Brasil agora já está com praticamente 45% da safra 19/20 vendida. Os produtores estão aguardando o desenrolar dos detalhes do acordo entre China e Estados Unidos, mas podemos sim ter essa migração, tanto para a soja e de curto prazo também, mais o enxugamento do milho no Brasil, que já estamos com as ofertas limitadas, podemos, de certa forma, abocanhar uma fatia do milho na exportação da Argentina também, Kelly. Bom, então, nesse momento, a avaliação da Agrinvest é que as taxações das exportações da Argentina trazem efeito positivo para a formação de preço de soja e milho no Brasil. É isso que você conclui? Sim, Kelly. Tira a competitividade da origem argentina e lembrando que 90% das exportações mundiais de soja se concentram em 4 países e do milho 85%. Tem a Argentina, que é um importante player, com uma soja com milho caro, os importadores vão ter que estar buscando outras origens. Aí, no caso do milho, sobra
Estados Unidos, Ucrânia e o Brasil. Bom, dito isso, a gente passa para o segundo grande tema que ainda é repercutido no mercado hoje. Anunciado na sexta-feira, acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China. O mercado reagiu positivamente no primeiro momento, alta de 2 dígitos, perdeu um pouco o fôlego na sexta, porque há a expectativa das regras desse acordo. Como está o efeito hoje nos preços nesta segunda-feira sobre essa pausa na guerra comercial? Keren, exatamente isso. O mercado está todo mundo ansioso à espera dos detalhes dessa fase 1 do acordo. Ainda se especula muito. Não temos ainda condição de chegar numa conclusão efetiva dos fatos. Mas nesse primeiro momento, a expectativa, a repercussão é alta dos preços na Bolsa de Chicago. O que nós temos que estar acompanhando agora, Keren, a China, para o primeiro trimestre, praticamente ela está com 80% coberta aí para janeiro e fevereiro. Ou seja, 20% da sua demanda ela precisa comprar ainda, algo em torno de 45 barcos. Se porventura, nesse acordo inicial, a China efetuar essa compra desses barcos no mercado norte-americano, isso vai acabar repercutindo numa queda acentuada dos prêmios da soja até março aqui no Brasil. E aí nós temos que estar acompanhando, então, realmente os detalhes dessa negociação, Keren. Como estão os prêmios nos portos neste início de semana? Alguma reação já de sexta para cá? Ainda devagar, Keren, no mercado custo e frete China, que é a principal referência para os prêmios da soja. Nós temos ofertas para março, custo e frete China a 160 e 100 compradores chineses nesse momento, uma vez que os mesmos também aguardam os detalhes dessa fase 1 da guerra comercial China e Estados Unidos. Bom, qual foi a reação dos clientes da Agriinvest, produtores de soja, por exemplo, ainda na sexta-feira? Mais produtores ficaram interessados em fechar a negociação do grão, fecharam novos lotes. Como é que está o humor hoje, o humor do produtor brasileiro nas negociações? Muita gente te ligando ou esperando a água rodar um pouquinho mais embaixo da ponte? Foi um dia bem agitado, Kelly. Nós defendemos bastante o produtor rural encarar separadamente cada componente da formação do preço, isto é, Chicago, prêmio e o dólar. Nesse momento, quando o prêmio futuro, subiu acima de 55 centavos, nós vimos indicando oportunidades de venda para os nossos clientes. E agora, nesse rally de Chicago, para quem fixou o prêmio em fevereiro, acima de 55, com esse nível de preço de Chicago, sem dúvida alguma, é um bom patamar. Vale a pena nós chamarmos a atenção também, Kelly, na contramão, subiu Chicago, mas agora você vê essa valorização do real frente ao dólar. E para o agricultor que tem sua receita em reais, isso age negativamente. Ou seja, hoje é dia de vender ou esperar? Para Chicago, podemos recomendar venda, sim, parte da produção, mas lembre-se, nesse mercado volátil, podemos ter uma continuidade de alta, sim, de Chicago. E aí nós podemos fazer cobertura de preço com as opções. Vamos agora até Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde o analista da Carlos Cogo Inteligência de Mercado avalia os efeitos no mercado agrícola do aumento do imposto sobre exportações na Argentina e também dos detalhes que ainda faltam ser conhecidos da fase 1 do acordo entre Estados Unidos e China. Carlos Cogo, muito boa tarde. Qual é o efeito dessa trégua na guerra comercial para o produtor rural brasileiro? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. De fato, a gente, ainda embora seja um pouco precoce a gente fazer uma avaliação mais precisa, fica dentro daquilo que já vinha se conversando antes da fase 1 do acordo. Ou seja, teoricamente, nós temos um mercado altista para as cotações futuras em Chicago. Os fundos devem retomar posições já que estavam vendidos até antes do anúncio do acordo, e uma tendência também de que os prêmios venham a recuar nos portos brasileiros. Essa segunda coisa não aconteceu ainda. Há um movimento forte de compra de parte da China na América do Sul. O acordo não vai ser assinado por enquanto, ele está em tratativas, está de tradução, de uma série de coisas. Ou seja, os prêmios realmente ainda não cederam, mas os futuros já novamente hoje, na segunda e terça-feira, abriram uma alta superior a 1%. A consequência disso é que, num primeiro momento, muitos disseram que poderia ser ruim para a formação de preços aqui no Brasil. O que você está chamando a atenção é que os prêmios nos portos ainda não recuaram, mas os preços da soja na Bolsa de Chicago já subiram. Combinados com o dólar ao redor de 4,7, é um momento oportuno para fechar negócios ou ainda vai ficar melhor? É um momento oportuno, pode ficar melhor, porque essa fase 1 acabou gerando uma série de incertezas no mercado, pela própria questão dos volumes, né? A meta citada pelo governo Trump de 50 bilhões de dólares a mais em compras de produtos agrícolas é ultra pretensiosa.
A maior volume de vendas feita pelos Estados Unidos para a China foi de 26 bilhões de dólares. Ou seja, teria que comprar praticamente o dobro disso e ninguém sabe precisar exatamente em que commodity, quando, nem quando. Né? Então, realmente, toda essa incerteza, ela vai ter dois efeitos. Vai continuar dando sustentação às estruturas de Chicago e vai continuar dando condições para o produtor brasileiro tomar a decisão de fazer essas vendas ainda antes que tudo aconteça. Agora, o produtor brasileiro está muito focado também na relação com a China, porque, claro, a demanda da China tem sustentado parte dos preços das commodities aqui no Brasil, a exemplo da soja. Dito isso, a questão é saber se parte dessa premissa de que a China vai comprar esse volume aí que os Estados Unidos gostariam, ao redor de 50 bi, que você falou, de dólares, o ponto é, a demanda da China estaria suprida? Ela precisaria menos dos produtos agrícolas brasileiros? Em tese, a gente até poderia acreditar nisso. À frente, provavelmente, a gente não vai enxergar isso. E tem que olhar um conjunto, soja, carne, todos outros, algodão e outras commodities que beneficiaram dessa disputa comercial. Provavelmente o Brasil vai manter a China com um mercado cativo e em volumes semelhantes ao que exportou nesses últimos 2 anos. Eu, de fato, realmente, nesse momento, eu não acredito que a gente vai ser abalado por algum tipo de negociação mais intensa. Lembrando o seguinte, que se tudo der certo, eles não vão assinar, de fato, nenhum acordo na prática, no papel, antes do início de 2020. Até lá tem muita coisa a ser feita, nós estamos aí quase metade da safra 2019-2020 só já negociada no Brasil. Aí também há um grande ponto de questionamento do telespectador aqui do Canal Rural. Justamente no início de 2020 é que podem sair esses detalhes do acordo de fase 1 entre China e Estados Unidos e é justamente no momento em que a gente começa a colher aquela que é prometida como a maior safra de soja da história. Exato. Aí sim, nesse momento, caso com um acordo assinado, nessa perspectiva que está se colocando, a gente poderia sair sim ter uma pressão mais negativa sobre os preços dos impostos brasileiros. Porém, do lado oposto, a gente também teria um reforço nas cotações futuras e o dólar não tem um sinal de que vai realmente ceder abaixo da linha dos R$4 nessa configuração econômica que a gente está hoje. Então, não dá para prever agora um cenário baixista para a soja, ao contrário. Nesse momento, os elementos que estão na nossa frente, com muita incerteza, ainda traçam um cenário altista na combinação de futuros, câmbio e prêmios. Dito isso, como foi o fluxo de vendas dos produtores brasileiros desde que foi anunciada a fase 1 do acordo entre Estados Unidos e China? Você percebeu produtores mais preocupados ou não? Um cenário de tranquilidade, entendendo que o futuro é altista, como é a sua perspectiva? Eu creio que os produtores entenderam isso com tranquilidade, pois eles sabem de todo esse conjunto de incertezas, de números que estão em aberto, contradições dentro do governo americano, o secretário de Comércio falando um número muito abaixo do governo Trump, como tem acontecido. Essas incertezas todas, claro, que deixam os traders retraídos também, e, por outro lado, deixa uma certa tranquilidade para os produtores brasileiros. Né? E depois acabou tendo o reforço da notícia das taxações na Argentina, que também vão acabar impactando as exportações da Argentina e vão deixar o Brasil exatamente no radar de todos os compradores globais, especialmente a China. Ou seja, você entrou nesse segundo aspecto da nossa conversa, finalizou o primeiro aspecto de guerra comercial com uma visão altista para preços de soja, até que sejam conhecidos os detalhes deste acordo. Essa é a sua perspectiva. Passamos para o segundo ponto, exportações da Argentina sendo taxadas. A Argentina é um dos maiores players do mercado agrícola mundial também. O Brasil se beneficia porque o produto brasileiro fica mais competitivo, mais barato, e isso aparece em termos de preço aqui para o produtor brasileiro. A partir de quando? Para quais produtos principalmente? Resumindo, os produtores argentinos vinham de forma acelerada vendendo, foram pegos de surpresa, a medida foi anunciada no sábado, ela vai para o Congresso nesta segunda-feira, mas na prática, então, a gente tem os aumentos, os direitos de exportação, que é a expressão correta, são de 30% para a soja e de 12% para milho e trigo. Efeito, o produtor argentino fica muito menos competitivo, vai acabar no primeiro momento retendo mercadoria. A Argentina é o maior exportador de farelo e óleo do mundo, abre uma brecha no mercado global, tanto para soja em grão como para derivados, e acaba, evidentemente, sendo favorável ao produtor brasileiro. Muito obrigada, Carlos Cogo, pela análise e uma perspectiva bastante otimista
vendo nos dois fatos desse ciclone, no cenário global e internacional, oportunidades para o agro brasileiro. Prazer tê-lo conosco, volte sempre, uma boa semana. A mesma forma, boa semana a todos. Obrigada. E diante desse cenário, a gente vai daqui a pouquinho trazer mais atualizações de preços nas commodities agrícolas internacionais. Agora a gente vai lá para Mato Grosso, porque o assunto é FETAB. O Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que é cobrado de agricultores e pecuaristas lá em Mato Grosso. A Sociedade Rural Brasileira vai ingressar nesta semana com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo o fim do FETAB. Vamos até Cuiabá, Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni tem os detalhes, pois ele acaba de conversar com o diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira e conta pra gente quais as motivações da entidade, quando efetivamente esse pedido vai ser feito. Traga pra gente mais informações. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quando fala em FETAB aqui em Mato Grosso, né, todo mundo fica de olho, atento, né, fica bastante antenado. Afinal de contas, foi um fundo criado no ano 2000, né, com o objetivo primeiro de financiar aí obras de infraestrutura, né, em transporte, também habitação, mas que ao longo dessas 2 décadas aí, né, teve seu destino alterado várias vezes. Hoje, só 30% do dinheiro arrecadado pelo FETAB vão de fato para obras de infraestrutura, né, o que, claro, deixa muita gente insatisfeita aqui em Mato Grosso, né, o pessoal do campo, evidentemente. Bom, conversei com o Marcelo Lemos de Mello, que é diretor jurídico, como você disse, da Sociedade Rural Brasileira, e ele enumerou aí vários pontos os quais caberiam aí como inconstitucionalidade do FETAB. Ele enumerou 5 pontos aqui, eu vou citar e depois a gente ouve o que ele disse a respeito do tema. Entre eles, olha, a afetação ao princípio de não cumulatividade do ICMS nas operações internas e interestaduais, quebra do princípio de uniformidade de alíquotas de ICMS, a majoração do FETAB, segundo a SRB, desrespeita os limites de atualização monetária e conflita com o Código Tributário Nacional, também apontada aí como uma invasão de competência da União e da lei complementar e afronta as garantias constitucionais da igualdade e da livre concorrência no mercado nacional. 5 dos pontos aí considerados pela Sociedade Rural Brasileira como passíveis do pedido de inconstitucionalidade da cobrança do FETAB. Bom, segundo a SRB, esse pedido, essa ação deve ser ingressada ainda esta semana, no mais tardar até quarta-feira, segundo o Departamento Jurídico. E o Marcelo, que é o diretor jurídico, né, da SRB, mandou um vídeo para a gente comentando também outros motivos e a preocupação da Sociedade Rural Brasileira com a cobrança do FETAB aqui em Mato Grosso e com a tributação sobre o agro, o peso do Estado sobre o agro em outros estados do país também. Vamos ouvir. Essa ação ela vai questionar a constitucionalidade do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação aí do Estado. Na nossa peça, nós estamos apontando claros indícios de inconstitucionalidade, não apenas sob a perspectiva tributária, mas também uma série de violações econômicas e orçamentárias. O FETAB ele foi criado no Mato Grosso em 2000, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção e manutenção da infraestrutura rodoviária e habitação. No entanto, só 30% desses recursos tem sido aplicado nessas atividades. A grande maioria é repassada para diversos fundos, institutos e para a despesa do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais. Nós, da Rural, entendemos a cobrança do FETAB como uma alternativa necessária do Estado para bancar as limitações orçamentárias. Mas o Estado precisa criar condições de reduzir desperdícios, eliminar mordomias do setor público sem cobrar essa conta do setor produtivo. A hora de se questionar esses fundos para fiscais é agora. O risco dessas medidas se estenderem para os outros estados, como a recente majoração do Fundersul no Mato Grosso do Sul, já é uma realidade. Bom, Marcelo Lemos de Mello, então, diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Kellen, eu conversei com as entidades aqui que representam o setor produtivo aqui em Mato Grosso. Por enquanto, elas não vão se manifestar, né? Afinal de contas, ainda, segundo as entidades, não há o fato concreto, né? A ação não foi ainda ingressada na Justiça. O que vale lembrar aqui em Mato Grosso é que, no campo, né, os produtores, o grande questionamento dos produtores nem tanto é pelo pagamento do FETAB, mas sim justamente com relação à aplicação desses recursos. Essa é a grande reclamação dos produtores. É claro que esse ano o FETAB foi majorado, como até o próprio Marcelo comentou aí, né? Os produtores passaram a pagar, ou melhor, continuaram a pagar o FETAB dobrado,
né, pagando 2 vezes, né, aquela alíquota que era cobrada no ano passado, e passaram a pagar a FETAB também sobre o milho. Claro, há uma insatisfação muito grande quanto a isso, mas o que mais coloca em xeque, os produtores questionam de fato, é a aplicação desses recursos que, como eu disse anteriormente, só 30% agora vão para obras de infraestrutura e logística aqui no estado. Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.